Diário de um Mago Morto. Capítulo 271. Moshi Moshi foi mais uma vez sugado para dentro do sino de bronze que chegava à cintura, e dessa vez, sua cabeça foi a primeira a entrar, incapaz de resistir. Ele tinha quase 2 metros de altura, era magro e esguio. Quando sua cabeça bateu na parte interna do sino, mais da metade de seu corpo ainda estava pendurada para fora. Bang! Um estrondo ensurdecedor ecoou de dentro do sino, fazendo com que se perguntasse se o crânio de Moshi Moshi havia quebrado o sino. Entretanto, uma cabeça humana ainda não é tão dura quanto um sino de bronze. Seus membros se contraíram mais algumas vezes, então pararam completamente. Sangue espesso e vermelho escuro escorria de dentro, escorrendo pelo seu terno preto formal e pingando, aos poucos, no chão. Por sorte, uma brisa passou pela janela aberta da torre do sino. Embora Moshi Moshi não fosse leve, ele foi facilmente levado por essa brisa suave. Sua cabeça permaneceu escondida dentro do sino, enquanto seu corpo começou a balançar de um lado para o outro, seus membros balançando ritmicamente no ar. Quando seu corpo atingiu a borda do sino, dom, 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 ele se tornou o badalo do sino. O som melodioso ecoou por toda Grindside Town e era nitidamente diferente dos tons abafados anteriores. Será que desta vez o sino não está cheio de tralhas? Saul se abaixou e pegou as 2 moedas antigas, colocando-as casualmente no bolso. Essas moedas antigas eram incríveis. Se você as entendesse, elas se tornariam uma ferramenta poderosa para salvar vidas, uma verdadeira revolução. Enquanto os pegava, a mão direita de Saul permaneceu enfiada no bolso do casaco. Ele não tinha escolha, sua mão segurava um pergaminho de magia de 2º nível. Se Billy ousasse fazer outro movimento, talvez conseguisse revidar. Billy, que estava um nível acima dele, ainda não havia deixado clara sua posição, e Angela era, na melhor das hipóteses, uma aliada para os momentos bons. Até que as coisas realmente piorassem, Saul não queria provocar Billy. Mas isso não significava que ele perdoaria e esqueceria. Ah, não, ele havia escrito aquele rancor à tinta. Agora que fizemos nosso sacrifício, Saul se virou para olhar para Billy e Angela. Vocês podem me dizer como saímos daqui? Enquanto Saul pegava as moedas, Billy e Angela observavam suas mãos atentamente, claramente interessados na ferramenta mágica que poderia desviar um golpe letal. Mas depois daquela reviravolta assustadora e inesperada de Saul, eles ficaram um pouco cautelosos agora. Principalmente Angela. Ela sempre soube que Saul era rápido em aprender runas, mas não sabia que ele também conseguia alterá-las. E essa era uma das técnicas mais avançadas da magia rúnica. O que ela não sabia era que Billy estava ainda mais chocado, embora sua expressão naturalmente sombria mascarasse qualquer reação visível. No entendimento de Billy, modificar os efeitos de um item mágico, especialmente um antigo, era uma tarefa extremamente complexa. No entanto, se ele se lembrava corretamente, Saul havia retirado a moeda antiga apenas alguns momentos antes, enquanto eles ainda estavam caminhando para lá. E em apenas alguns minutos, ele realizou uma modificação com sucesso? Além disso, Saul havia completado 2 transformações físicas em menos de 3 anos. De repente, o boato de que Saulo havia sido escolhido como discípulo, apenas por sua aptidão mental excepcional, parecia estranho. Se isso era tudo que o mestre da torre via nele, então Billy só podia pensar amargamente: mestre da torre, você estava errado. Agora, ele se arrependia um pouco de ter ajudado Moshi Moshi antes. Em retrospectiva, Saul parecia um investimento muito mais valioso. Então ele não tentou arrancar a moeda da mão de Saul, deixando que ele a ficasse com ela. Mas Saul pode não aceitar isso como uma oferta de paz. No intervalo de alguns segundos, a mente de Billy passou por dezenas de cenários. E ainda assim seu rosto permaneceu inexpressivo como sempre. A teoria sobre o sacrifício ele começou também está ligada ao que mencionei antes, a maré negra destruidora de mundos. De dentro do sino vinha uma série de toques fracos, enquanto do lado de fora, o som das ondas permanecia sempre presente. Algumas maldições não podem ser detidas sem que se ofereça vida suficiente primeiro. Como a maré negra destruidora de mundos, mesmo que alguém encontre uma nave, precisa abastecê-la com vidas para fazê-la funcionar. Então, quando vi Moshi Moshi, percebi que aquele sino de bronze era a chave para ativá-lo. E foi por isso que você me expulsou como substituto de Moshi Moshi. Billy hesitou. Angela, com medo de que pudessem começar a brigar de novo, nem ousou respirar alto. Finalmente Billy admitiu. Na época parecia que Moshi Moshi seria mais útil para escapar da cidade. Mas você me provou o contrário. Ele era capaz de admitir falhas sem pestanejar. Saul não esperava que Billy fosse esse tipo de homem tão descaradamente direto. Ele apenas soltou uma risada fria e reprimiu a emoção. Se não tivesse recebido aquele aviso no diário no caminho para cá, você está rindo cedo demais. Vai chorar logo. Ele não teria desconfiado que a moeda que Moshi Moshi lhe deu era fraudada. Então, de volta à estrada, ele acelerou seu processamento mental. Com a ajuda do diário, reescreveu rapidamente a relação de ressonância embutida na moeda antiga. Agora, com uma única explosão de energia mental, ele poderia cortar o elo entre a moeda em sua mão e sua gêmea. Foi assim que ele conseguiu mandar Moshi Moshi de volta no último segundo. Ele não quebrou o vínculo imediatamente para poder se fazer de fraco. Se Billy ou Angela tentassem emboscá-lo naquele momento, cairiam direto na armadilha dele. E se ele conseguisse derrotar pelo menos um deles, ele não ficaria preso em uma situação de 1 contra 3. Num duelo, Saul poderia não vencer Billy de cara, mas se a questão fosse sobrevivência, Saul gostava das suas chances. Quanto tempo mais vamos esperar? Perguntou Angela suavemente.
Ela não fazia ideia de que já havia morrido uma vez no plano de outra pessoa. O mar de sangue está quase chegando às janelas. Como vamos sair? Saul olhou para fora e viu que a maré carmesim havia subido novamente. Apenas alguns telhados permaneciam acima da linha d'água. Mercadorias quebradas flutuavam caoticamente sobre o mar vermelho sangue. Isso realmente parece o fim do mundo, murmurou Saul. Ei, este não é o fim do mundo, disse uma nova voz, apenas o fim do meu. De repente, uma quarta voz soou na torre do sino. Uma jovem apareceu do nada, sentada no badalo do sino. Ela agarrou a corrente de ferro que suspendia o sino com uma mão e se apoiou no teto inclinado com a outra, balançando como se estivesse em um balanço feito por um cadáver ensanguentado. Ela não era muito velha e, embora só pudesse ser chamada de fofa na melhor das hipóteses, seus olhos brilhavam com um brilho de estrelas, dando-lhe um ar de mistério. No exato momento em que ela apareceu, o mar de sangue lá fora entrou em frenesi. Ondas violentas batiam contra as paredes da torre do sino, espalhando respingos de sangue perigosamente perto das janelas abertas. Todos recuaram rapidamente. Penny ignorou o jato de sangue e deu um tapinha delicado no sino gigante abaixo dela. Com um suspiro pesado, ela disse, eu te disse, o primeiro a descobrir a verdade por trás de tudo isso seria o sacrifício. Mas você não me ouviu. Você só teve que esperar até Saul chegar para poder intimidá-lo. E agora, olhe para você, acabou sendo o sacrifício de qualquer jeito. Penny? Saul chamou, olhando fixamente para a garota, tentando confirmar sua identidade. Penny se virou para ele com um sorriso impecável. Nos encontramos novamente, Saul. Os olhos de Angela se arregalaram ligeiramente. Ao ver que Saul reconhecia a garota, ela cerrou a mão esquerda com os dedos trêmulos. Quem é você de verdade? Saul estreitou os olhos. Penny ainda não emanava a aura de uma alma. O sino se abriu mais. Ao atingir o ponto máximo, a garota olhou para baixo e encarou Saul. Sou Penny, ela disse. Quando ela se virou para trás novamente, sua voz ficou fraca sob o toque dos sinos. Sou Penny há muitos e muitos anos. Muitos anos. Se algo estava errado com Penny por tanto tempo, então de quem foi o olho que ele tirou naquela época? Ele estava prestes a perguntar quando viu a garota pressionar um dedo nos lábios e então enrolar uma mecha de cabelo no dedo. Saul engoliu todas as suas perguntas sobre a borboleta pesadelo. Nesse momento, a voz de Angela surgiu através de um feitiço sussurrante. Saul, se você a conhece, poderia pedir para ela nos deixar ir? Antes que Saul pudesse responder, Penny, agora se inclinando para a frente novamente, olhou para Angela com um olhar frio e avaliador. Não posso fazer. Ela ouviu o feitiço sussurrante deles. Os rostos de todos mudaram. Eles trocaram olhares, mas não ousaram usar mensagens mágicas novamente. Penny não explicou como fez aquilo. Ela se virou, e o que disse em seguida fez todos franzir a testa. Esta pequena cidade já se tornou uma gaiola sem saída. Capítulo 272. É impossível, disse Billy sombriamente. Não existe maldição que garanta a morte. Se existisse, só existiria em histórias. Penny se virou mais uma vez e olhou para Billy, aparentemente intrigada. Sim, eu estava mentindo para você, ela riu, parecendo bastante satisfeita com os olhares tensos nos rostos deles momentos antes. Você não está preso aqui, assim como nós? Angela não conseguiu evitar dar um passo à frente. Ela estava observando a maré lá fora. Ela subia rápido, quase na altura do parapeito da janela. Ela não queria perder mais tempo conversando com essa enigmática Penny. Os sacrifícios já estão em andamento. Se você nos disser como escapar, talvez possamos ajudá-lo a sair também. Você está mentindo. Penny estufou as bochechas e deliberadamente se apoiou no braço, fazendo com que o grande sino balançasse em uma nova direção. O balanço longo e rítmico recomeçou, e a ponta do sapato de Moshi Moshi quase atingiu Angela. Ela cambaleou para trás rapidamente. Penny caiu na gargalhada, jogando a cabeça para trás como uma criança alegre. Angela mordeu o lábio com raiva, prestes a liberar a alma dentro dela para dar uma lição em Penny. Mas Saul levantou a mão para detê-la. Ele deu um passo à frente e agarrou a panturrilha de Moshi Moshi no ar, interrompendo completamente o movimento do grande sino. Penny, que estava pendurada no sino, também parou, mas seu corpo não balançou, como se a inércia não se aplicasse a ela. Você não apareceu do nada só para nos atrapalhar. O tempo está se esgotando. Diga o que você quer ou planeja fazer. Rápido. Olhando de cima, o sorriso brincalhão de Penny finalmente desapareceu. O irmão Saul está mesmo tão ansioso para deixar Penny para trás. Esta pode ser a última vez que nos vemos. Saul simplesmente olhou para ela. Sob seu olhar firme, Penny finalmente cedeu. Tudo bem, ela suspirou, saltando do sino e pousando levemente no braço de Saul. O braço dele nem sequer flexionou, mas ainda assim sustentou o peso dela com facilidade. Ela pousou sobre ele como uma borboleta pousando suavemente em uma flor. Basta acender a chama da alma do sacrifício, e o portão da cidade se abrirá, por um breve período. Ela mal havia terminado a frase quando Billy se moveu de repente. Uma chama negra irrompeu da ponta do seu dedo. Com um movimento rápido do braço, ela pousou em Moshi Moshi. Foi como se a chama caísse sobre um pano embebido em óleo. O Moshi Moshi pegou fogo instantaneamente. Todo seu corpo pegou fogo. Membros que antes estavam flácidos começaram a tremer violentamente. Saul ouviu um lamento agudo e agonizante.
Era o som da alma de Moshi Moshi clamando. Os olhos de Saul se voltaram para Billy, cuja expressão permaneceu impassível. Este homem tinha acabado de se arriscar para tentar salvar Moshi Moshi, mas no momento em que descobriu que escapar exigiria seu sacrifício, ele foi o primeiro a agir. As chamas que consumiam o corpo de Moshi Moshi se espalharam para o grande sino e de lá para o teto da torre do relógio. Tudo, inflamável ou não, começou a queimar. A luz do fogo atravessava as janelas da torre, lançando luz dourada sobre o oceano cor de sangue lá fora. As 3 pessoas dentro da torre do relógio rapidamente lançaram feitiços de proteção ao redor de si, protegendo-se do calor e das chamas. E depois, perguntou Saul. As chamas de Billy eram incomuns, o cadáver de Moshi Moshi se transformou em cinzas num piscar de olhos. O sino de cobre começou a derreter e a pingar, mas a corrente de ferro que suspendia o sino apenas pegou fogo, ela não derreteu nem quebrou. A expressão de Penny, no entanto, piorou. Ela parecia mais instável a cada segundo. Então esperamos a gaiola aparecer, que vai indicar onde fica a porta, disse ela. Seu corpo balançou quando ela pulou do braço de Saul e tropeçou. Ela caiu com força no chão, incapaz de ficar de pé. Saul observou a reação dela atentamente. Billy, por sua vez, estava concentrado no sino deformado e irreconhecível. Clang! Finalmente, o sino de cobre derretido caiu no chão. O fogo se espalhou como ratos, fugindo em todas as direções. Alguns atingiram os escudos protetores dos aprendizes e desapareceram com um chiado. Quando o sino caiu, revelou algo ainda pendurado na corrente abaixo. Era uma esfera de cristal cheia de um líquido vermelho. O líquido já havia preenchido a maior parte do orbe e continuava subindo. Parecia uma versão em miniatura de Green Sayutal. É esta a fonte da maldição? Billy olhou fixamente para o orbe, visivelmente tentado. Mas este também foi o momento mais poderoso da maldição. Mesmo um verdadeiro mago talvez não conseguisse pegar aquele orbe agora. De repente, uma luz vermelha surgiu dentro do orbe. Ela projetou 2 feixes de luz na superfície do orbe, formando 2 pequenos pontos vermelhos. Então os raios atravessaram o orbe e continuaram pela torre, saindo pela janela e entrando no mar de sangue agitado. Saul seguiu a direção dos raios. Eles apontavam diretamente para os 2 portões da cidade. As portas estão abertas agora, mas só por 3 minutos. Vai, Billy latiu. Mais experiente que os outros, ele imediatamente voou, agarrando Angela e indo embora. Mas antes que pudessem decolar, Penny falou com a voz fria. Esta rota de fuga tem uma restrição. Só 2 pessoas podem usá-la. Ela pode ter mentido, mas a atmosfera dentro da torre do relógio mudou instantaneamente. Billy e Saul se entreolharam. Faíscas praticamente voaram entre eles. Saul sabia que se a luta fosse direta, provavelmente não venceria Billy. E Angela claramente importava para ele. Mas Saul não tinha intenção de desistir de sua chance de escapar. Se Billy realmente vier atrás de mim, pensou Saul, observando Angela pelo canto do olho. As pontas dos seus dedos começaram a ficar transparentes. Angela não precisou de aviso para perceber que Saul a atacaria. Ela rapidamente manteve seus feitiços defensivos e recuou, posicionando-se atrás de Billy para usar seu corpo como escudo. Disse Billy de repente, quebrando sua barreira protetora. Os olhos de Angela brilharam. Ela sabia que isso significava que ele iria protegê-la. A barreira de uma aprendiz de 3º grau era muito melhor que a dela. Ela não hesitou, esgueirou-se para dentro. Angela olhou presunçosamente para Saul. E daí se você é talentoso? Consegue derrotar alguém que está prestes a se tornar um mago completo? SCHLK. Sua alegria foi interrompida por uma dor aguda no abdômen. Ela engasgou, incrédula, olhando para a mão de Billy enterrada em seu estômago. Antes que ela pudesse reagir, ele puxou a mão. Ele segurava um pequeno pedaço cinza claro, sólido, áspero e irregular, como uma rocha comum. Puxei um pouco cedo, disse Billy, mas agora ele deve ser capaz de se reproduzir sozinho. Ele o guardou com um rápido lampejo. Saul mal viu. Então ele empurrou Angela, que estava trêmula e atormentada pela dor, para fora do seu escudo e a deixou cair em agonia. Porque ela gemeu, incapaz até de levantar a cabeça. Billy a ignorou completamente. Olhou para Saul com uma expressão vazia e disse, não precisa ficar tenso. Agora somos só nós 2. Uma onda surgiu pela janela, a maré de sangue havia subido até o nível deles. Acima, o orbe de cristal começou a piscar. Saul não ficou surpreso com a crueldade de Billy, mas não esperava que ele agisse em um momento tão crítico. Será que aquilo era um pedido de desculpas por ter me atacado antes enquanto tentava salvar Moshi Moshi? Perguntou-se Saul. Billy deu um pequeno aceno para Saul, depois se virou e subiu no parapeito da janela. O homem tomou decisões sobre ganhos e perdas sem a menor hesitação. Saul sabia que não era a hora de acertar contas. Ele pulou na outra janela. Mas no momento em que viu onde ficava o portão, ele congelou. Embora os raios vermelhos do orbe apontassem para os 2 portões da cidade, esses portões já estavam submersos há muito tempo. Para seguir os raios, eles teriam que mergulhar abaixo da superfície. E essa maré carmesim era o poder mais letal da maldição. Depois de toda essa correria e conspiração, será que realmente teremos que mergulhar direto no mar de sangue para escapar? Capítulo 273. Nesse momento, o feixe de luz vermelha acima piscou. Billy não hesitou mais. Num piscar de olhos, disparou para frente, aparentemente decidido a atravessar a maré de sangue.
No entanto, Saul percebeu que estava voando ao longo da linha vermelha acima da superfície da água. Ele devia ter planejado chegar primeiro às proximidades do portão da cidade e, em seguida, correr rapidamente pelo mar de sangue para minimizar o contato com ele. Saul não conseguia voar. Embora a pequena alga pudesse carregá-lo, o nível da água subindo fez com que quase nenhum prédio próximo permanecesse intacto. Se quisesse atravessar, teria que nadar parte do caminho. Mas sua magia poderia não durar muito sob o ataque constante da maldição. Os destroços flutuando na água estavam todos quebrados e pequenos, não o suficiente para suportar seu peso. O telhado ainda estava queimando, e pedaços de telhas e pedras quebradas caíram no mar de sangue, levantando nuvens de fumaça preta. A luz vermelha de orientação brilhou novamente, como se o portão aberto estivesse realmente prestes a fechar. Rangendo os dentes, Saul estava prestes a pular quando, de repente, o diário voou para fora mais uma vez. 1º de setembro, ano 316 do calendário lunar. Qual é a mentira mais verdadeira deste mundo? Quando você finalmente luta para passar pelo portão da esperança, apenas para perceber que a liberdade é muito passageira, acontece que o mar vermelho não vai deixar você sair. Está lhe mostrando esperança, somente para que você possa entender completamente o desespero. Quando seu cadáver flutua no mar de sangue, olhando para o céu carmesim e as borboletas dançantes. Talvez só então, naquela serenidade, você experimentará o que é a morte? Amargo, não é? Saul puxou o pé para trás, olhou para Billy que se afastava rapidamente e então se virou silenciosamente para Penny. Penny olhou para ele com aqueles olhos brilhantes e estrelados, tão limpos e puros quanto os de uma criança de verdade. Ao vê-lo parar, ela inclinou a cabeça e disse: Irmão Saul, por que você não vai? A luz está prestes a desaparecer. Como Saul não se moveu, Penny se levantou e caminhou até ele, aparentemente tentando segurar sua mão, mas Saul a evitou. Você vai ficar para me fazer companhia, irmão Saul? Que gentileza sua! Mais ondas entravam pelas janelas. Saul sabia que não lhe restava muito tempo. Ele precisava descobrir com Penny a verdadeira maneira de sair da cidade, e rápido. O diário não dizia que entrar na cidade significava morte certa, então tinha que haver uma saída. Qual é o verdadeiro método para deixar esta cidade? Você mentiu só para nos enterrar com você ou simplesmente quer ver aprendizes de magos supostamente fortes desabarem em desespero? Pequena borboleta pesadelo? A mão estendida de Penny congelou no ar. Por um momento, o único som na torre do relógio foi o crepitar da madeira queimando. Angela, deitada fracamente no chão, estendeu a mão esquerda em direção a Saul, como se implorasse por ajuda. Mas Saul, concentrado em Penny, não a notou. Penny, porém, notou e marchou até ela, irritada, pisando com força na mão estendida de Angela. Vocês não viram que eu estava falando com o irmão Saul? O que vocês mortos estão tentando interromper? Saul se virou e olhou para a frágil Angela sem dizer nada. Quando Billy tirou aquela pedra cinza do corpo de Angela e a jogou de lado, todos sabiam que ela estava perdida. Só que ela ainda se agarrava a falsas esperanças. Naquele momento, a luz vermelha acima dele se apagou completamente. Mas o diário não emitiu nenhum alerta de crise. Saul, cujo coração estava tomado pelo pânico, sentiu-se tranquilo e conseguiu manter a calma. Penny, parecendo decepcionada por Saul não ter entrado em pânico, fez beicinho e perguntou: Como você descobriu? Claro que Saul não ia dizer que era porque o diário mencionava borboletas e porque ele tinha ganhado o casulo dela. Ele só estava blefando. Ao vê-lo ficar em silêncio, Penny entendeu que ele não queria explicar. Tudo bem, eu menti para você. Não consigo sair sozinha, porque eu gentilmente lhe mostraria o caminho. Pareço uma boa pessoa? Naquele momento, Angela parou completamente de se mover. Com o olhar vazio, ela permaneceu imóvel. Mas então sua magia se acendeu. Uma intensa explosão de poder repeliu por um instante as ondas de sangue que se aproximavam do topo da torre. Ao mesmo tempo, a explosão de energia também extinguiu as chamas acima, revelando o teto queimado. Um momento depois, Saul estreitou os olhos e viu a alma de Angela. Como estudante especializada em magia negra, a alma de Angela era surpreendentemente frágil, coberta de pequenas rachaduras como um pedaço de vidro quebrado. Aparentemente, Penny também tinha a capacidade de ver a alma. Seus olhos estrelados brilhavam enquanto ela se inclinava sobre a alma e soprava suavemente na alma de Angela como se estivesse apagando uma vela. Uau! A alma frágil de Angela se transformou instantaneamente em cinzas, desaparecendo sem deixar vestígios. O que Billy plantou no corpo dela? Saul franziu a testa. Parecia tudo bem enquanto ela estava viva, mas tudo explodiu depois da morte dela. Ele estuda magia tóxica. Será que ele desenvolveu um novo veneno que pode prejudicar a alma? Gelado pelo pensamento, Saul resolveu perguntar a Kelly sobre Billy em detalhes quando voltasse. Que chato, resmungou Penny, esfregando o rosto irritada enquanto Saul continuava esperando sua resposta. Esta cidade amaldiçoada é minha prisão. Você viu aquela bola de cristal, né? Estou como se estivesse presa lá dentro. Parece que tem saídas por todo lado, mas eu simplesmente não consigo sair. Ela se enrolou no chão, parecendo que ia chorar. Pare de fingir. Se você realmente não quer se comunicar, talvez eu possa mudar alguém para se comunicar. Acho que a pessoa que te prendeu aqui deveria estar disposta a cooperar comigo para te capturar, certo? Penny mordeu o lábio inferior e de repente se levantou. Ele não precisa da sua ajuda. Ela disparou, o sorriso desaparecendo. Eu vou morrer completamente.
Eu nem sei por que aquele cara me amaldiçoou e continuou mandando pessoas para morrerem comigo. Mas não importa o que aconteça, eu estou morrendo. Então por que eu deveria me importar com você? Pelo casulo que você me deu, você não se importa com o seu próprio filho? Saul não tinha ideia se o casulo realmente veio dela, mas isso não o impediu de blefar. Penny zombou. Quem se importa com um ovo morto? Eu dei para você brincar. Não está morto. O que? Levei-o de volta para a Torre do Mago e ele me deu muito trabalho. Tive que desenterrá-lo e lacrá-lo, com medo de que ele eclodisse no dia seguinte. Felizmente era um casulo ainda não eclodido. Se fosse uma borboleta pesadelo adulta, ele não teria tido chance. O diário havia alertado Saul. Se o casulo não fosse selado, seria apenas uma questão de tempo até que ele eclodisse. A julgar pela reação de Penny, ela não sabia que ele ainda estava vivo. A maioria das criaturas tem um forte instinto de reprodução. Saul não tinha certeza se as borboletas pesadelo eram iguais, já que muitos seres no mundo bruxo desafiavam a lógica típica, vivos ou não. A sobrevivência e a continuidade vinham em primeiro lugar. Mesmo assim, essa borboleta pesadelo estava presa e constantemente falando sobre a morte. Se ela não estivesse mentindo, então um casulo vivo deveria significar muito para ela. Os olhos prateados de Penny se fixaram em Saul. Não acredito em você. Bruxos são os melhores mentirosos. Quero ver com meus próprios olhos. Atrás dela, 2 pares de asas prateadas de borboleta se abriram. No momento em que Saul viu aquelas asas, ele soube que ela realmente estava morrendo. Eram de cor opaca, com as bordas desfiadas e com cortes profundos. Havia feridas perfurantes horríveis no meio das escamas. Asas de borboleta não sangram, então todos os danos eram claramente visíveis. A borboleta pesadelo ficou gravemente ferida. Como uma folha amarela murcha, agarrada à ponta de um galho de árvore no auge do inverno. Capítulo 274. As enormes asas de borboleta de Penny agora estavam cobertas de feridas. Seu rostinho estava fortemente enrugado enquanto ela lutava para bater as asas uma vez. Saul ficou momentaneamente atordoado, como se tivesse cochilado durante um surto de exaustão e acordado um segundo depois. Será que a borboleta do pesadelo consegue ver as memórias de uma pessoa? Ele concentrou seu poder mental instantaneamente, ficando tenso. Eu vi. Voltou mesmo à vida, murmurou Penny, um tanto atordoada. Porque há um sinal do casulo da morte começando a eclodir no seu corpo. Isso não é da sua conta. Na verdade, Saul também não fazia ideia. Mas você ainda planeja morrer aqui comigo? Se eu não voltar, seu filho vai cair nas mãos de outra pessoa. E eles não vão saber como chocar uma borboleta pesadelo. Não precisa dizer mais nada. Eu acredito em você. Penny olhou para Saul, que não agia mais como uma criança. Eu abro a saída de verdade para você. Mas tome cuidado com o mago que espera lá fora. Não sei o que ele quer, mas tenho certeza. Ele não é um bom homem. Penny então perguntou. Depois de entrar na cidade, você foi tocado pela água vermelha? Saul pensou cuidadosamente e então balançou a cabeça com certeza. Melhor ainda. Penny sorriu. Não vou precisar desperdiçar energia removendo a maldição que te prende. Isso vai me poupar um pouco de energia. Sua voz foi sumindo gradualmente, como se ela estivesse hesitando. Originalmente planejei morrer aqui com ele. Ele? A mente de Saul imediatamente evocou a imagem daquele homem um tanto tolo e de temperamento explosivo. Você quer dizer Ada? Sim, meu irmão. O estado mental de Penny parecia estranho. Estou neste corpo há muito tempo. Ela suspirou e de repente caminhou até a janela. O mar vermelho de sangue imediatamente surgiu como uma alma lamentando, estendendo as mãos em direção a Penny, tentando arrastá-la para as águas. Mas Penny bateu suas asas e saiu voando, sacudindo os membros ensanguentados. Ela mal conseguiu manter o equilíbrio no ar e disse a Saul, espere aqui um momento. Assim que ela falou, sua figura desapareceu. Uma borboleta prateada apareceu em seu lugar, bateu suas asas esfarrapadas algumas vezes e então desapareceu num piscar de olhos, voando para longe a uma velocidade incrível. Milord, enquanto Saul observava o desaparecimento de Penny, uma voz de repente o chamou atrás dele. Ele se virou e viu uma mão transparente rastejando pelo chão como uma aranha. A mão era fina, de corpo pequeno, claramente pertencia a uma mulher. Milord, a voz veio do membro desencarnado, por favor, leve-me com você também. Estou disposto a me tornar seu servo e obedecer a todos os seus comandos. Você é o espectro que estava escondido na mão esquerda de Angela? Sim, milord. Mas nunca tive a intenção de lhe faltar ao respeito. Cheguei a pedir ajuda a Angela, mas ela era tímida demais para agir. Saul não estava particularmente interessado neste fragmento de um espectro e planejou incluí-lo no diário. Então, de repente, algo lhe ocorreu. Angela nunca havia saído da Torre do Mago, então de onde esse espectro veio? Seria carga trazida por outros aprendizes? Ou um subproduto da própria torre? Você veio do intercalar? Saul decidiu testar. A menção da palavra intercamada, a mão tremeu claramente e então caiu no chão em completa prostração. Esse sim, milord. Eu vim de dentro do portão de bronze. Durante um acidente, meu braço foi decepado e eu escapei. Estou escondido nos dutos de velas desde então. Por fim, rastejei para fora pela lata de lixo do laboratório do mentor Case e finalmente me juntei a Angela, que estava por perto. A mão espectral pretendia conquistar a simpatia de Saul com uma história trágica, mas naquele momento, a maré de sangue começou a jorrar pela janela, aproximando-se do membro. Alarmada, ela apressou a fala e deixou escapar tudo de uma vez.
Na verdade, veio de dentro do portão de bronze. O interesse de Saul foi despertado. Sabendo que o tempo era curto, ele parou de questionar e estendeu a mão para o espectro. Vem aqui. A mão ficou radiante e saltou com os dedos, encantada. Milord, ficarei obedientemente em seu braço. Pode me comandar como quiser. Ficar em seus braços. Para atender às suas necessidades? Um pensamento estranho surgiu de repente na cabeça de Saul, e ele torceu a boca. Não precisa. Tem um lugar melhor para você. Enquanto ele falava, o diário se desenrolou sozinho, respondendo à sua vontade e devorando a mão espectral. Mas, inesperadamente, o diário não deu à mão uma página preta própria. Em vez disso, absorveu-a em uma página preta anteriormente incompleta, antes apenas 2/3 preenchida. Aos olhos de Saul, a página danificada se recuperou rapidamente e se tornou uma página inteira preta. O que? Essa mão se tornou parte daquele lunático? Assim que ele terminou de guardar a mão espectral, Saul ouviu alguém se aproximando. Ele se virou rapidamente e ficou chocado ao ver uma borboleta prateada do tamanho da palma da mão puxando a gola de um velho com suas pequenas antenas. Ela voou com dificuldade, quase derrubando o homem no mar de sangue várias vezes. Mesmo assim, ela persistiu e finalmente conseguiu atirar o homem na torre do relógio, direto nos braços de Saul. Saul pegou-o, virou e ficou atordoado. O velho louco? A essa altura, a borboleta pesadelo Penny estava extremamente fraca, incapaz até mesmo de manter sua forma humana. A maré de sangue inundou a sala e agora fluía em direção ao centro. Rapidamente alcançou o cadáver de Angela, devorando-o avidamente. E foi o corpo de Angela que deu a Saul alguns minutos preciosos. Vou abrir o portão agora. Por favor, leve meu irmão com você. Irmão? Saul ficou chocado. Olhou para o louco e de repente entendeu. Ele é Ada? Sim. Então a Ada que conheci antes. Era apenas alguém em quem implantei as memórias do meu irmão, disse Penny casualmente. Ada, meu irmão cuidou de mim por tempo demais. A radiação que ele sofreu já excedia os limites normais. Mas para escapar da perseguição daquele mago, tive que ficar dentro do corpo de Penny e segui-lo. Assim que recuperei algum poder, encontrei outra pessoa para substituí-lo, apenas mantive meu irmão por perto. Mas o estado mental dele continuou se deteriorando. Ele sempre voltava na noite em que nossa vila foi destruída. Na noite em que ele deixou você para trás. Então a aldeia que o velho louco continuava resmungando sobre ter sido destruída pelos bárbaros. Era na verdade o lar original de Saul. Embora Saul não tivesse sobrevivido àquela noite dolorosa, a percepção o deixou com o coração pesado. Por favor, tire-o daqui. Vou apagar as memórias mais dolorosas dele. Você não precisa se importar com ele. Apenas dê a ele algum dinheiro, o suficiente para viver uma vida tranquila em uma cidade comum. A borboleta pairava fracamente no ar, de frente para Saul, embora seu olhar nunca deixasse o velho. Este louco, não, Ada, era realmente o único sobrevivente da aldeia. Todos aqueles que ele considerava suas irmãs, seus companheiros aldeões, haviam perecido há muito tempo em cantos distantes, apodrecendo. Com certeza, você realmente não pode ficar muito tempo no corpo de outra pessoa. Sentimentos como esses, como eles apareceram em mim, eu devo ter sido corrompido. Saul ouviu Penny murmurar baixinho. Agora, tendo terminado de devorar Angela, a maré de sangue subiu mais uma vez em direção ao centro da sala. Sabendo que não lhe restava mais tempo, Penny de repente bateu suas asas e se virou, investindo com toda sua força contra a esfera de cristal acima. Haha! Kismei, mesmo que você tenha me capturado por tanto tempo e me perseguido por tantos anos, eu ainda não vou deixar você vencer. A esfera de cristal aparentemente indestrutível se estilhaçou com um único golpe da frágil borboleta, espalhando fragmentos em todas as direções. Ao se estilhaçar, a borboleta prateada também se despedaçou como cristal, fragmento por fragmento. A chave para a única rota de fuga da cidade amaldiçoada acabou sendo a própria vida de Penny. Naquele breve instante, Saul pensou ter visto uma linda e frágil garota sorrindo para ele do outro lado da sala. Destino ridículo, um poder de espiar o passado, e acaba nas mãos de um mero aprendiz que nem sequer se tornou um verdadeiro mago. Quando você sair, corra. Não deixe Kismet te pegar. Nunca mais mencione nada sobre mim. Caso contrário, você será o vigilante da história com o menor tempo de serviço na história. Capítulo 275. Após a instrução final de Penny, sua figura onírica brilhou e se transformou em um arco circular de luz. Saul soube imediatamente que esta era a única saída. Ele colocou o velho louco nas costas, reprimiu a tristeza inexprimível em seu coração e correu em direção ao arco. No momento em que Saul saltou através dela, uma luz ofuscante atingiu seus olhos. Queimou dolorosamente, forçando lágrimas a escorrerem por suas bochechas. E assim que Saul saiu da torre do relógio, a maré de sangue abandonou o cadáver de Angela e surgiu novamente, inundando o quarto. Ao passar pelo portal, Saul pareceu ouvir uma voz fraca chamando 2 vezes, irmão. O próximo passo que ele deu o fez cair diretamente na terra rachada e ressecada. Quando ele olhou para cima, viu-se no meio de um deserto árido. O horizonte começava a empalidecer com a luz. O amanhecer havia chegado. No momento em que Saul se perguntava como cuidar do velho louco, uma melodia familiar de harpa surgiu atrás dele. Ele se virou e lá, reclinado sob uma árvore rala e rala, estava Vitor. Não quis me. Droga, trombei com ele. O coração de Saul apertou.
Antes de mandá-lo embora, Penny o havia avisado especificamente para evitar ser capturado por Kismet. Ela até o mandou para longe da vila de Green Saiu para facilitar sua fuga. Mas ela claramente não esperava entregar Saul diretamente nas mãos do inimigo. A breve melodia chegou ao fim e antes que a nota final desaparecesse, Kismet cantou uma coda assombrosa, cheia de curvas sinuosas e floreios melancólicos. Em sonhos, uma despedida por enquanto. Ele largou a harpa e inclinou a cabeça na direção de Saul, estreitando os olhos com um sorriso que carregava uma tristeza vaga e indecifrável. Parabéns, mestre. Você obteve o passado. O coração de Saul acelerou. Ele teve um pressentimento. Kismet estava atuando de novo. Na verdade, antes de Penny mandar Saul embora, outros dois chegaram à formação de túmulos do lado de fora de Green Saiu Town, aparentemente com a intenção de entrar. Uma delas usava uma roupa de empregada extremamente sexy, mas se movia com a graça e a dignidade de uma nobre princesa. Atrás dela vinha um aprendiz de mago de rosto pálido. Ele estava claramente tentando não olhar para as pernas longas e bem torneadas da empregada, mas toda vez que ele olhava acidentalmente naquela direção, seu rosto se contraía dolorosamente e ele desviava o olhar. Urai seguiu atrás da empregada, segurando um pequeno embrulho nos braços. Aquela empregada era uma marionete que ele trouxera de volta para a Torre dos Magos. A alma dentro dela fora um membro de alto escalão dos derivantes da Terra. Mas após ser incinerada pelo ataque da Senhora Yura, aquela alma fora reduzida a cinzas. Todos os bens enviados pelos Land Drifters foram naturalmente confiscados. Afinal, eles violaram as regras primeiro ao enviar um espião para a torre. Após a batalha, Lady Yura, que se movia como uma sombra viva, inexplicavelmente escolheu entrar no corpo da marionete. Ela então partiu com Urai, caminhando de volta vagarosamente como se estivesse em um passeio de primavera. Cada vez que Urai se lembrava de que a alma dentro do boneco era a esposa do mestre da torre, seu coração palpitava de excitação. Mas no instante seguinte, a lembrança fazia seu fígado tremer de medo. Então seus olhos se contraíram como se estivessem tendo convulsões, movendo-se inquietos. Esta cidade parece estranha, murmurou Yura, pressionando um dedo delicado contra o queixo. Parece que uma fonte de maldição está sendo cultivada aqui. Urai finalmente acalmou os pensamentos quando o assunto era negócios. Mas é estranho. Por que haveria uma fonte de maldição em um lugar como este? Duvido que seja uma verdadeira fonte de maldição, disse Yura, olhando para a cidade. Green Saiu Town estava estranhamente silenciosa. Nenhuma voz, nenhum inseto ou pássaro, nenhuma fumaça saindo das chaminés. Mas para um lugar que abrigava uma maldição, isso não era exatamente fora do comum. Então, as narinas de Yura se dilataram levemente. Um cheiro forte e enjoativo de sangue pareceu pairar no ar. Vamos dar uma olhada. Não entre ainda. Os dois se aproximaram dos portões da cidade de Green Saiu. Yura colocou a mão levemente na porta, como se quisesse sondar a situação lá dentro. Mas no momento em que sua mão fez contato, ela puxou de volta como se estivesse queimada. O que houve, minha senhora? Urai perguntou rapidamente. Eu ouço o mar. Quando Urai estava prestes a entender o que ela queria dizer com mar no deserto, o portão da cidade se abriu levemente com um rangido. E então, incontáveis jatos de sangue jorraram em direção à abertura. Mas ao chegarem a meio metro do portão, pararam, como se estivessem solidificados, grudados como geleia. Estranho. É só sangue, não é? Por que não escorre? Alguém deve estar controlando, pensou Urai, disparando mentalmente uma enxurrada de perguntas. Nesse momento, Yura agarrou o ombro de Urai e o puxou para trás 5 ou 6 passos. Algo está chegando. Assim que pararam, Urai viu uma figura sombria cambaleando em direção a eles através do sangue. Ele imediatamente ficou em alerta. Deve ser alguém tentando escapar depois de entrar mais cedo. Mas aquele domínio amaldiçoado claramente não é fácil de sair. E este sangue carrega uma corrupção poderosa. Ele pode não sobreviver mesmo se escapar. Assim que Yura se preparava para assistir ao show, ela de repente ficou em silêncio, com os olhos fixos no sobrevivente sortudo, que se aproximava. Essa silhueta parece familiar, disse Urai, começando a reconhecer a figura também. Por fim, a sombra rompeu a parede de sangue. Seu rosto emergiu diante deles. Billy? Urai engasgou. Billy parecia terrível, completamente miserável. Ele já tinha atravessado metade da cortina de sangue, mas o mar carmesim grudava em sua pele como cola, esticando-se e distorcendo-se cada vez que ele tentava se libertar, até que finalmente se rompeu com um estalo úmido, acompanhado de um grito furioso. Billy era um poderoso aprendiz de terceira classe, um dos candidatos mais promissores para se tornar um verdadeiro mago. No momento em que entrou no mar de sangue, ele percebeu que Penny havia mentido para ele. Não que isso o tenha surpreendido muito. Ele estudou maldições profundamente para sua pesquisa sobre venenos, até realizou inúmeros experimentos ao vivo, inclusive consigo mesmo. Então ele entendeu. O raio vermelho apontava para a saída. O único problema real era o mar de sangue, a arma mais letal da maldição. Se ele pudesse suportar, ele poderia escapar. Mas quando ele finalmente abriu o portão, Billy percebeu que havia subestimado não a letalidade do mar, mas sua viscosidade. Quanto mais ele corria, mais forte era o puxão de volta. Pior ainda, ele já havia esgotado cada gota de magia e usado todos os seus pergaminhos de proteção. GHHU. Ele gemeu, sua pele rasgando a cada passo. Mesmo assim, depois de andar 3 ou 4 metros além do portão, seu corpo começou a ser arrastado de volta. Um deslize e acabou.
Ele levantou a cabeça, seu rosto grotescamente contorcido, então seus olhos brilharam. Duas pessoas, Urai e o fantoche, principalmente o boneco. Ele reconheceu a alma interior instantaneamente. Me ajude. Aquele lampejo de esperança lhe deu uma explosão de força. Ele estendeu o braço ensanguentado em direção ao boneco. Não me toque, Yura retrucou, franzindo a testa. Ao som da voz dela, Billy estremeceu e recolheu a mão. Mas seus olhos vermelhos permaneceram fixos nela. Por favor, me salve. Seus lábios estavam mutilados. Cada palavra era uma luta. Yura parecia prestes a repreendê-lo novamente, mas ao vê-lo obedecer a sua ordem de não tocá-la, sua expressão se tornou curiosa. Seus olhos se demoraram nos fios de sangue amaldiçoado grudados nele. Sabe, eu não sou mais uma de segunda classe, disse ela despreocupadamente. Não posso tocar nessa coisa. Por favor, guarde a massa cinzenta comigo. Billy mal conseguia falar. Sabia que Yura era sua única esperança agora e rezava para ainda ser útil a ela. Yura tirou uma mecha de cabelo do peito e sorriu. Não sou gorça, não consigo purificar uma maldição. Mas posso transferi-la. No momento em que ela disse isso, Urai, que estava apenas curtindo o show, começou a suar frio. Sem dizer mais nada, ele se virou e voou para longe. Capítulo 276. No entanto, Urai não foi muito longe antes de ser pego. Sem sequer virar a cabeça, Yura apontou o pulso na direção da fuga de Urai. Uma sombra negra saiu da palma da mão dela e rapidamente se enrolou na cintura dele. Ela ignorou seus apelos por misericórdia e o jogou violentamente no chão. Então Yura estendeu a outra mão, invocando outra sombra que primeiro pairou sobre a cabeça de Billy e depois passou pelo corpo dele pelo ar sem fazer contato direto. Parou ao seu lado. Com um estalar de dedos, ela extraiu uma silhueta vermelha retorcida do corpo de Billy. Yura não ousou tocar a figura diretamente. Ela suspendeu no ar e rapidamente a transferiu para o peito de Urai. Urai, já se debatendo de medo, entrou imediatamente em pânico. Abriu a boca para gritar por socorro, mas Yura lhe deu um tapa forte, fazendo-o voar em direção aos portões da cidade de Green saiu. No momento seguinte, os fios de sangue que antes prendiam Billy mudaram de alvo. Em vez disso, inúmeros fios se enrolaram em Urai, como as mulheres que se agarraram a ele em vida, com os dedos cravados nele como se recusassem a deixá-lo ir embora. Os olhos aterrorizados e desesperados de Urai se arregalaram enquanto observava Billy, agora livre dos fios, parado atrás de Yura. Não havia nada que ele pudesse fazer enquanto era arrastado para a cidade. Bang! Os portões da cidade se fecharam no segundo seguinte. Restou apenas o som das ondas quebrando contra as rochas. Talvez Urai nunca tenha imaginado que o homem que sempre se orgulhou de ler a situação e manobrar suavemente entre as facções encontraria seu fim ali, em um lugar comum, por um motivo que ninguém jamais saberia, tornando-se o bode expiatório de outra pessoa. Enquanto Yura observava os portões se fechando, selando o destino de Urai, ela se virou para Billy e estendeu a mão. Cadê? Billy pegou a pedra cinza que havia extraído do corpo de Angela e cuidadosamente a colocou na mão do boneco. Por favor, tenha cuidado. Não tente com poder mental. Você realmente descobriu. Até Yura, por mais serena que estivesse, teve que fazer um raro elogio. Mas depois de devolver a substância cinzenta a Billy, ela franziu a testa e o alertou. Você está encarregado de um experimento tão importante, mas foi tão imprudente. Como pôde entrar em um domínio amaldiçoado sem a devida cautela? Você deveria correr menos riscos no futuro. Billy, tendo acabado de escapar da morte, baixou os olhos com a expressão impassível. Contanto que eu sobreviva, basta. Se eu não estivesse disposto a correr riscos, nenhum de vocês teria escolhido trabalhar comigo. Yura zombou. Você é bem durão, não é? Billy não disse mais nada. Naquele momento, a cidade diante deles emitiu um som agudo de estalo. Era como se a cidade inteira tivesse se transformado em uma garrafa de vidro e se espatifado. A explosão de força fez Yura e Billy fecharem os olhos involuntariamente. Era como se inúmeros cacos de vidro voassem em seus rostos. Mas quando o som desapareceu e eles abriram os olhos novamente, não havia nenhum fragmento à vista. Ainda confusos, eles voltaram para Green Sayul Town, apenas para descobrir que as muralhas, casas e árvores da cidade, todos ficaram vermelhos de sangue. Yura zombou friamente. Parece que de agora em diante, Green Sayul Town precisa de um novo nome, Bland Sayul Town. Foi apenas um comentário passageiro. Yura não sentiu nenhuma tristeza pela tragédia que se desenrolara na cidade. Ela nem parecia muito preocupada com o que Billy havia vivenciado lá dentro. Virando-se para ele, perguntou se ele queria voltar para a Torre dos Magos juntos. Billy, no entanto, balançou a cabeça. Estava exausto e gravemente ferido. Precisava encontrar um lugar seguro para se recuperar antes de retornar à Torre dos Magos. A Torre do Mago não é segura? Yura perguntou com um sorriso ambíguo. Billy respondeu apenas com uma reverência silenciosa e depois voou para longe. Mesmo tendo recuperado um pouco de magia, você ainda não consegue esperar para ir embora? Yura revirou os olhos com talento e se virou para ir embora. De repente, uma sombra negra varreu o céu e desceu rapidamente. Era um pássaro gigante e em cima dele estava uma valente guerreira. Kira recebeu notícias em Borderfall City e chegou na manhã seguinte para buscar alguém. Ela não tinha intenção de demonstrar nenhuma cortesia especial à princesa visitante. Seu plano era simplesmente jogar a mulher no pássaro e carregá-la de volta para a cidade da fronteira. Afinal, Kema e Kenas estavam fadados a entrar em guerra eventualmente.
Enviar uma princesa para lá era pouco mais do que entregar um vaso de flores decorativo. Embora Kira normalmente não colocasse as mãos na princesa devido ao seu status, ela também não tinha intenção de deixar a mulher fazer o que quisesse. O que Kira não esperava, no entanto, era encontrar a cidade à sua frente completamente tingida de sangue quando ela chegou. Não havia uma única alma viva à vista. Mas fora da cidade, ela avistou uma figura que não deveria estar ali. Kira saltou do pássaro gigante a mais de 10 metros de altura. Ela não suavizou o pouso. Seus pés bateram com força no chão, deixando rachaduras e marcas profundas. A poeira subiu, cobrindo o corpo do boneco. Yura olhou para Kira com uma expressão complicada. Enquanto a poeira baixava, ela falou lentamente. Faz tempo que não nos vemos. Irmã. Mas Kira ergueu o queixo e respondeu. Quem é sua irmã? Não me chame assim, você é falsa. O rosto da marionete se contraiu instantaneamente, e o mecanismo em sua mandíbula rangeu ameaçadoramente. Essa cidade foi obra sua? Yura ficou em silêncio por alguns segundos, então finalmente disse, não, eu só estava de passagem. Kira olhou para Green Sail Town e estalou os dedos em direção ao céu. Este domínio amaldiçoado foi criado por pelo menos um mago verdadeiro de segundo nível. Alguém como você não conseguiria fazer isso. Deixando aquele comentário desdenhoso pairando no ar, Kira pulou de volta no pássaro, sem nem se dar ao trabalho de se despedir enquanto voava para longe. Yura ficou ali furiosa com os punhos cerrados. Crack! Um dos dedos dela se quebrou e caiu no chão. A poucos quilômetros de Green Sail Town, no deserto árido, Kisme concluiu sua apresentação com uma reverência para Saul. Parabéns, mestre. Você obteve o passado. Saul não se moveu de forma imprudente, afinal, estava diante de um mago verdadeiro de segundo nível. Olhou para o velho louco em seus braços, embora o homem não demonstrasse sinais de acordar, Saul lançou-lhe um feitiço de sono, por precaução. Ele entregou o velho que mal respirava para a pequena alga, que o envolveu e o carregou para longe de Kisme o mais discretamente possível. Ao ver que Kisme simplesmente ficou ali sorrindo, sem fazer nenhum movimento, Saul se sentiu um pouco aliviado. Era o mesmo que na propriedade Ralph. Kisme, apesar de ser um mago verdadeiro de segunda classe, se conteve e até permitiu que Saul o machucasse. Por que me chamas mestre? Perguntou Saul secamente, sem ânimo para provocá-lo, mas interessado em entender suas motivações. Este era o território da Torre do Mago, e Kisme causou uma comoção tão grande em Green Sail Town que alguém certamente notaria. Mais importante, depois que Penny usou sua vida para abrir um caminho para Saul, o véu que escondia Green Sail Town foi quebrado. Embora Saul já tivesse fugido o suficiente para não ver mais a cidade, ele ainda podia sentir o cheiro insuportável de sangue no ar. Kisme se levantou lentamente ainda sorrindo, porque você foi escolhido pelo diário. E o mestre do diário é meu mestre. Esse cara. Saul não sabia por quê, mas no momento em que ouviu Kisme mencionar o diário, sentiu uma inexplicável sensação de confirmação. Então ele sabia sobre o diário. Isso significava que sua aparição na propriedade Ralph não foi mera coincidência. Ele provavelmente também estava atrás do diário, mas Saul não tinha a mínima intenção de admitir que a possuía. Quem sabia o que aquele sujeito, com sua mente pervertida, seu talento para o melodrama e sua aptidão para a arte teatral, realmente buscava? Estaria ele realmente procurando um mestre ou planejava substituí-lo? Se eu sou seu mestre, Saul perguntou sem expressão, então você seguirá minhas ordens? Se esse cara ousasse dizer sim, Saul com certeza o faria se travestir na hora, mas Kisme apenas segurou sua harpa com uma expressão arrependida. Sinto muito, mestre. Ainda tenho uma missão muito importante a cumprir. Não posso ficar ao seu lado por enquanto. Mas quando chegar a hora certa, ficarei com você para sempre. Capítulo 277. Parece que não estou à altura do título de mestre em... Saul estava de olho no diário, sempre parando antes de falar. Mas não importava quais palavras passassem pela sua mente, o diário não tentava detê-lo. Isso sem dúvida deu mais confiança a Saul. Posso lhe fazer algumas perguntas? Claro que pode. Mas talvez não tenhamos muito tempo, mestre, então por favor, escolha as perguntas para as quais mais deseja respostas. Enquanto eu tiver permissão para falar sobre isso, prometo que não mentirei para você. Então, as coisas sobre as quais você pode mentir são aquelas sobre as quais você não tem permissão de falar? Saul zombou interiormente, embora sua expressão permanecesse neutra. Ele perguntou, Penny, tudo o que você fez em Green Sail Town foi para capturar aquela borboleta pesadelo que assumiu a forma de uma garota? Borboletas de pesadelo, criaturas curiosas que existem entre a realidade e a ilusão. Elas podem atravessar os sonhos e o mundo real, e até mesmo alterar a percepção que uma pessoa tem da realidade. Controlar uma delas seria uma perspectiva bastante tentadora, mesmo para um mago de verdade. O tom de Kisme mudou ligeiramente. No entanto, eu não estava atrás dela para domesticá-la. O que tornava a borboleta pesadelo verdadeiramente especial não era apenas sua capacidade de alternar entre realidades, mas seu poder de ver através do passado. Ver através do passado? Saul murmurou. Sim, sem o poder de conhecer o passado de alguém, como você poderia remodelar a percepção que essa pessoa tem de si mesma? Pensou em Ada, cuja identidade ainda permanecia um mistério, e no casal de pai e filho do conto da borboleta do pesadelo que lera certa vez. Um arrepio percorreu lentamente o peito de Saul. Não precisa se preocupar, mestre. Enquanto o diário estiver com você, a borboleta do pesadelo não conseguirá romper o seu passado. A borboleta pesadelo está morta agora? Kisme apoiou o queixo na mão.
Então foi assim que ela se descreveu? Parece que minha escolha de palavras levou a um pequeno mal-entendido, mestre. Ela não é humana, borboletas pesadelo não têm humanidade. Não se deixe enganar pela aparência ou comportamento dela. Me engana? O rosto de Saul ficou frio. Eu sei exatamente com o que estou lidando. Kisme sorriu calorosamente como um ancião satisfeito com a maturidade de uma geração mais jovem. Saul instintivamente esfregou o braço, desconfortável. O que você quis dizer com eu ganhei o passado? Kisme olhou para o horizonte na direção de Green Sayutown. Originalmente, eu pretendia usar o destino de muitas vidas ali para aprisionar a borboleta pesadelo e, em seguida, eliminá-la pessoalmente para obter seu poder sobrenatural, ver através do passado. Mas, ele olhou para Saul com os olhos ardendo de um fervor mal disfarçado. Mas então você chegou na cidade, precisamente no momento certo. Ele juntou as mãos e sorriu, os músculos se contraindo incontrolavelmente. Nem muito cedo, nem muito tarde. Muito cedo, e eu não teria chegado ainda, a cidade sangrenta poderia ter te machucado. Muito tarde, e eu já teria ativado a maldição, você poderia nunca ter encontrado a borboleta do pesadelo. Isto é, o corpo inteiro de Kisme tremeu levemente, seu rosto se contorceu lentamente de excitação. Este é o destino. Comparado ao fervor de Kisme, Saul permaneceu sereno. Apenas olhou para o diário com o canto do olho e pensou, então aquele aviso do diário naquela época, era porque o verdadeiro mentor ainda não havia chegado. Será que esse tal de Kisme realmente teria me protegido? Mas Saul se recompôs rapidamente. Fique atento, Saul. Até um açougueiro mantém seu leitão saudável, até que ele esteja gordo o suficiente. Essa é uma maneira bem sombria de me descrever. Talvez a calma de Saul também tenha ajudado a acalmar Kisme. A excitação do homem diminuiu gradualmente. Perdoe-me pelo meu desabafo, mestre. Ele dedilhou levemente as cordas da harpa. A melodia suave pareceu ajudá-lo a recuperar a compostura. De qualquer forma, por estar presente, uma parte do poder da borboleta do pesadelo foi impressa em você quando ela pereceu. Então, agora, você possui uma fração da capacidade de ver o passado. Suas palavras imediatamente fizeram Saul se lembrar da dor lancinante em seus olhos quando ele deixou Green Sayutown. Olhando para trás, isso pode ter sido o resultado da influência sobrenatural residual de Penny. Saul direcionou cautelosamente sua energia mental para os olhos e imediatamente sentiu uma sensação fria escorrendo de suas pupilas. Parecia que algo realmente havia mudado em sua visão. Posso usá-lo para observar Kisme? O diário não continha nenhum aviso de perigo, e a curiosidade de Saul cresceu. Mas assim que ele levantou a cabeça para olhar para Kisme, ele percebeu que o homem havia desaparecido. Mestre, não desperdice isso comigo, a voz de Kisme ecoou atrás. Você herdou apenas parte do poder de ver o passado. Há limites para quem e com que frequência você pode usá-lo. Então por que você se esquivou? Saul deu um sorriso irônico, mas seu sorriso desapareceu rapidamente. Aquele movimento repentino. Ele apareceu atrás de mim? Seria magia espacial? Se você precisar usar essa habilidade, mestre, continuou Kisme, use-a em algo ou alguém próximo a você. Algo verdadeiramente valioso. Saul não tinha família neste mundo. Estava completamente sozinho. Na Torre dos Magos fizera 2 amigos, mas mesmo assim todos mantinham uma distância respeitosa, ninguém bisbilhotava os segredos ou o passado de ninguém. O diário? Saul de repente pensou no livro de capa dura que o acompanhava desde que chegara a este mundo. Kisme estava insinuando que eu deveria usar a habilidade do diário? Eu poderia realmente ver o passado dele com esse poder? Seus dedos lentamente se fecharam em punho. Esse Kisme, ele realmente parecia saber muito sobre o diário. Quem é ele exatamente? Recordando todos os encontros anteriores envolvendo Kisme, Saul concentrou sua energia mental e se virou para encará-lo novamente. Aquelas páginas douradas, ambas eram suas? Kisme fez uma pausa. É assim que você as chama? Páginas douradas, uma descrição bastante precisa. Sua expressão pareceu um pouco conflituosa por um momento antes de seu sorriso retornar. Sim, uma delas eu formei involuntariamente na mansão Ralph. Achei que foi um golpe de sorte, mas pensando bem, pode ter sido o resultado da nossa conexão. Infelizmente não consegui me revelar antes de você retornar à Torre dos Magos. Eu tinha mais uma página em minha posse e a confiei a outra pessoa para entregá-la a você. E você não teve medo de que ele se perdesse no caminho? Claro que não. As páginas douradas sempre encontrarão o caminho para o seu mestre destinado. Se as páginas douradas realmente fizessem parte do diário, então elas tinham que ser incrivelmente importantes. Mas o método para criá-los? Cada página dourada requer centenas de vidas para ser consumida? Os lábios de Kisme se apertaram. Infelizmente, só a perda de vidas não basta para gerar uma página dourada. Caso contrário, prefiro incitar a guerra pelo continente a fazer joguinhos em uma cidadezinha abandonada. Veja a que se formou na mansão Ralph, por exemplo. Suas origens remontam a quase um século. A família Rosa de Sangue, outrora uma das casas mais proeminentes do Império Quema. Uma família de tão alta posição naturalmente ceifou muitas vidas. Além disso, a maioria de seus melhores descendentes pereceu na guerra no Vale da Mão Pendurada. E no entanto, mesmo depois de tudo isso, foi somente décadas depois, na mansão Ralph, que a página dourada finalmente se formou. A simples morte não basta. Kisme riu baixinho para si mesmo.
Há muitos outros fatores envolvidos na formação de uma página dourada. O destino é engraçado assim. Ele gosta de jogar sal nas feridas e te dar um tapa na cara justamente quando você começa a sentir alegria. Assim como agora. De repente, ele olhou para cima e olhou para a distância. Saul seguiu seu olhar e viu uma pequena mancha preta no horizonte. O pontinho cresceu rapidamente, era um pássaro enorme. E estava descendo, em direção a Green Sayutal. O atual grão-duque do Ducado de Kema, o mago verdadeiro de segunda classe Kira, havia chegado. Capítulo 278. Os momentos felizes são sempre passageiro. Parece que nosso tempo juntos está quase acabando, mestre. Ele está indo embora? Saul rapidamente deu meio passo à frente. Você tem mais páginas douradas? Sim, mestre. Mas, devido à natureza única das páginas douradas, não posso carregá-las todas comigo. A maioria está guardada em outros continentes. Quanto ao continente ocidental, só resta uma, e atualmente está nas Terras Ermas. Quando um dia o senhor chegar lá, mestre, eu a devolverei naturalmente. Então, há mais uma página de ouro na Terra Devastada. Não é de se admirar que Kismet o tenha convidado para ir até lá naquela carta. Embora ainda não tivesse ideia do que realmente serviam aquelas páginas, Saul tinha uma forte intuição, quanto mais melhor. Mas, a julgar pelas palavras de Kismet, esta não seria entregue a ele como a última, teria que ser retirada pessoalmente. Para que servem exatamente as páginas douradas? Você deve saber, né? Claro que sei. Mas por favor, entenda. Isso não é algo que eu possa lhe contar agora, disse Kismet com um sorriso. Era frustrante ter uma pergunta sem resposta, mas Saul se lembrava claramente. Kismet o havia avisado desde o começo que haveria coisas que ele não conseguiria explicar. Depois de pensar um momento, Saul mudou de tática e fez uma pergunta mais importante. Kismet tem uma última pergunta. Por favor, vá em frente, mestre. Para se tornar o dono do Diário do Mago Morto, é verdade que você não precisa ter parentes ou amigos de sangue neste mundo, e que você não precisa ter matado o dono anterior do diário. Isso era algo que Saul havia aprendido com Ralph, mas ele nunca teve como verificar. Kismet congelou por um momento, depois sorriu significativamente, presunçosamente até. Claro que não. Os olhos de Saul se estreitaram. Com um comentário bem-humorado, Kismet negou décadas de pesquisa de Ralph. Ralph massacrou seus parentes, conspirou contra o neto e enfrentou Gorsa, tudo em vão. Era tudo uma piada colossal. Ao mesmo tempo, Saul tornou-se mais cauteloso. Se Kismet soubesse o verdadeiro método para se tornar o dono do diário, então tudo o que ele fez até aquele momento seria parte de um plano para tomar o diário. Como se percebesse a cautela de Saul, Kismet tomou a iniciativa de explicar. Fique tranquilo, mestre. Eu jamais usaria o diário. Nem jamais poderia me tornar seu verdadeiro dono. Mas quanta verdade pode haver nas palavras de um mentiroso habitual? Então você também não pode me dizer o caminho real, pode? Você é realmente inteligente, mestre, disse Kismet, curvando-se levemente com a mão sobre o peito. Mas posso lhe dizer uma coisa. O método falso, aquele em que todos acreditam, foi um boato que eu mesmo plantei. O quê? Perguntou Saul, incrédulo. Você fez isso para matar pessoas? Ah, eu não sujaria minhas próprias mãos tão descuidadamente, mestre. Kismet balançou os dedos longos à sua frente. Estas mãos têm usos muito mais importantes. A expressão de Saul se complicou, e Kismet pareceu momentaneamente confuso. Mas ele continuou sorrindo orgulhosamente. Enterrei essa informação falsa no fundo da teia de boatos. Quem a descobrisse acreditaria que era o fruto arduamente conquistado de sua busca desesperada, e confiaria nela de todo o coração. Ele lambeu os lábios. Impressionante, não é, mestre? Apenas alguns sussurros, e eles se agarrariam a fragmentos de verdade, talvez apenas ao nome do diário, e a partir daí, incontáveis bruxos brilhantes se lançariam em direção à morte na esperança de se apoderarem dele. Não é um plano lindo? Ele apoiou o queixo na mão. Na verdade, a página dourada que surgiu na mansão de Ralph não era algo que eu esperava. No começo fiquei confuso, afinal, vazei a informação para um gênio da família Rosa de Sangue. Quem imaginaria que o lugar onde a página dourada nasceria seria um clã inferior, a família Espinho de Sangue? Olhando para trás agora, finalmente entendo. Tudo porque um dia você viria à mansão de Ralph e levaria aquele pajem recém-formado. Então a destruição da família Blotorion, você também estava fazendo? Será que Kismet sabia que o diário em si tinha origem na família Blotorion? Ou ele simplesmente não se importava? Os espinhos de sangue não eram meu alvo original, eles eram muito pequenos naquela época. Meus olhos estavam voltados para a família Rosa de Sangue. Mas o gênio daquela família tinha um coração implacável. Depois de descobrir a pista que deixei para trás, ele massacrou toda a família Rosa de Sangue para atender aos falsos requisitos, chegando a conspirar com poderes nas Terras Ermas e condenar a campanha do norte do Império Kema. Mas pensando bem, se ele não tivesse feito isso, jamais teria conseguido matar todos os seus parentes próximos. Seu único erro foi ser assassinado no final, fazendo com que as pistas ligadas ao diário caíssem nas mãos da família Blotorion. Tudo o que Kismet disse estava de acordo com o que Saul já sabia, e isso o aterrorizava. Tantas pessoas mataram todos os membros da família que tinham só para obter o diário. Mas o que era ainda mais assustador era o próprio Kismet. Bastava uma mentira sua, e quem sabe quantas vidas teriam sido ceifadas. Tudo para forjar páginas douradas. Ainda assim, a Batalha do Vale da Mão Enforcada não ocorreu no continente ocidental há mais de 70 ou 80 anos. Esta não foi a primeira vez que Kismet usou os rumores do diário para matar.
Quantos anos tinha esse homem? E qual era exatamente o seu objetivo ao criar estas páginas? Infelizmente, essas eram coisas que Kismet nunca lhe contaria. A conversa sofreu uma breve pausa. Saul estava imerso em pensamentos, enquanto Kismet apenas sorria para ele. Nesse momento, o pássaro gigante reapareceu no céu, dessa vez voando diretamente na direção deles. Parece que você não tem mais perguntas por enquanto, mestre. Então, deixe-me dar-lhe um último conselho. Já que o diário está em suas mãos, você inevitavelmente enfrentará mais mortes. Este é o perigo e a oportunidade que o destino traz. E você também faz parte desse destino, não é? De fato, o mestre disse Kismet calmamente. E se você morrer durante alguma crise? Isso significaria simplesmente que você não era o verdadeiro mestre do diário. Vou esperar pelo próximo. No céu, o grande pássaro soltou um longo grito. Ele havia notado Saul e estava dando um aviso. Kira estava prestes a pousar, mas nem Saul nem Kismet reagiram ao pássaro que passava por cima deles. Eu realmente acredito nisso, Saul murmurou sombriamente. É claro que Kismet podia ver a irritação de Saul, mas ele não se importava nem um pouco. Mestre, quanto mais você interagir com o diário e quantas mais páginas usar, mais profunda será sua conexão com ele. Só então você se tornará verdadeiramente o seu mestre. Aguardo sinceramente por esse dia. Se esse é o seu objetivo, você realmente não precisava se dar ao trabalho de causar tanto caos para mim, respondeu Saul. Pelo menos, já usei algumas das páginas em branco. Isso pegou Kismet desprevenido. Ele inclinou a cabeça, incerto. Mestre, o senhor realmente usou tantas páginas em branco? Não quero duvidar de você. É só que estou preocupado que possamos ter interpretações diferentes sobre o que isso significa. Ele se inclinou ligeiramente para frente, testando o terreno. Você já usou 10 páginas, talvez? Saul olhou para o diário em seu ombro esquerdo e pigarreou. Acho que são quase 100, na verdade. Aliás, há um limite para o número de páginas em branco que você pode usar? Se sim, vou começar a me controlar. Kismet congelou. Foi a primeira vez que Saul o viu perder o controle de sua expressão. E ele teve que admitir, foi realmente gratificante. Capítulo 279. Não, há limite máximo, murmurou Kismet, como se estivesse sonâmbula. Isso não é uma página de verdade. É mesmo? Saul sorriu. Que ótimo. Eu não tinha certeza antes, então tenho usado com muito cuidado. Kismet olhou fixamente para Saul, murmurando inconscientemente. Torres dos Magos. Elas são realmente tão perigosas? Antes que Saul pudesse responder, Kismet de repente saltou do chão e 3 metros para trás. Estrondo. No segundo seguinte, uma espada larga e prateada cravou-se no chão exatamente onde ele estava, quase arranhando seu nariz. Você de novo, seu desgraçado de cabelos grisalhos. Se tiver coragem, pare de correr e lute comigo de forma justa e honesta. Após o grito, surgiu a figura imponente de Kira, parecendo uma guerreira valente, completamente inadequada às suas palavras pouco femininas. Kismet abraçou sua harpa, sorrindo enquanto olhava para a deusa da guerra Kira, que havia se colocado entre ele e Saul. Lutar é tão incivilizado. Que tal isso, senhorita Kira? Que tal eu tocar uma música para você? Sua única resposta foi Kira arrancando a espada larga do chão e atacando-o mais uma vez em um arco ousado. Mas assim que a espada caiu, Kismet saltou para trás de repente. Kira não hesitou, sua lâmina, embora cortasse o ar vazio, girou suavemente enquanto ela desferia um segundo golpe. Mas Kismet nunca revidou. Ele simplesmente continuou recuando. A perseguição continuou. Ela atacando, ele fugindo, até que suas silhuetas quase desapareceram no horizonte, muito além da linha de visão de Saul. Então, à distância, uma enorme explosão de luz explodiu de repente, forçando Saul a virar a cabeça e fechar os olhos. Mesmo assim, o brilho fez sua visão girar, o flash queimou seus olhos até que eles ficaram pretos por um momento. Um poderoso feitiço de luz, embora não pareça particularmente ofensivo, murmurou Saul enquanto se recuperava. Quando olhou novamente, Kismet e Kira não estavam mais à vista. Quem sabia onde a luta os havia levado? E assim as coisas voltaram a se distanciar dele. Saul virou a cabeça, olhando para o velho louco ainda inconsciente ao longe. Suspirou. Não importa o que acontecesse depois, parecia que o velho nunca mais voltaria ao normal. Talvez, em suas memórias, sua irmãzinha ainda estivesse agarrada às suas costas, e eles ainda estivessem fugindo para longe juntos. Saul ergueu a mão e invocou a mão mágica. A palma espectral virou-se para cima, erguendo delicadamente o velho inconsciente do chão. E assim, através do deserto, 2 figuras, uma em pé, uma na horizontal, seguiram em direção a Grint Sayultown vermelho sangue. Enquanto caminhava, Saul virou-se para o diário do mago morto. Com apenas um olhar, o diário voou de seu ombro esquerdo e pairou diante dele. Desde que construímos o reino mental, o diário tem sido muito mais obediente. Agora que havia apenas ele e uma pessoa comum por perto, ele se lembrou de sua conversa com Kismet, e uma centelha de curiosidade surgiu em seu coração. Interagir com o passado. Se entendi corretamente, Kismet estava sugerindo que eu usasse observar o passado no diário. Isso afetaria minha conexão com ele. O diário não rejeitou o pensamento. Isso só aumentou a confiança de Saul. Embora os verdadeiros motivos de Kismet permanecessem obscuros, Saul acreditava que a maior parte do que ele disse era confiável, principalmente em relação ao diário. Se Saul pudesse vislumbrar seu passado, isso não significaria que ele poderia descobrir mais segredos e aprofundar o vínculo entre eles?
Saul levantou a mão esquerda, e uma luz prateada começou a se formar em sua palma, solidificando-se lentamente em um espelho prateado. Ele olhou no espelho, mas não viu nenhuma mudança em seus olhos. Entretanto, quando ele circulou sua energia mental através deles, um arrepio percorreu suas pupilas, e um brilho de luz prateada apareceu em seu olhar. Ao contrário dos olhos de Penny, que brilhavam como uma galáxia, a luz nas pupilas escuras de Saul lembrava uma Polaris solitária no céu noturno, apenas um ponto, mas surpreendentemente clara. Tendo-se decidido, Saul não hesitou. Virou-se para olhar o diário, mas no momento em que seu olhar pousou nele, estrondo. Foi como se algo tivesse explodido dentro do seu crânio. Uma dor lancinante e lancinante percorreu sua cabeça, tão intensa que seus joelhos cederam e ele quase desmaiou. Mas no momento em que ele cedeu e tentou parar de canalizar seu poder mental, a dor desapareceu instantaneamente. E então, o mundo ao seu redor começou a oscilar rapidamente entre a luz e a escuridão. O clima mudou com uma velocidade vertiginosa. O tempo avançou e depois retrocedeu. A grama brotou no deserto, seguida por fontes de água e, por fim, uma floresta florescente. A floresta secou e morreu, os níveis de água baixaram e a terra voltou a se transformar em um deserto árido. À medida que Saul se perdia no ciclo infinito do tempo, o mundo mudou mais uma vez. De repente, ele não era mais ele mesmo. Não tinha ideia do que havia se tornado, apenas que sua perspectiva, sua forma, haviam mudado completamente. Mas à sua frente ainda estava o diário do Mago Morto. Só que agora estava muito, muito mais perto. Tão perto que parecia uma pessoa míope sem óculos, ele precisava estar a 10 centímetros de distância para ver o texto com clareza. Então, uma linda pena prateada de repente caiu perto de seu rosto, segurada frouxamente em sua mão. À medida que os dedos pressionavam, a ponta da pena tocava o diário e ele começava a escrever linha após linha. Saul não reconheceu uma única palavra. Mas no momento em que o primeiro personagem foi escrito, o mundo diante do diário começou a mudar. Tudo começou com pássaros fazendo ninhos na floresta e caindo de repente dos galhos para o chão. Então, um jovem servo que passeava pela floresta subitamente dobrou os joelhos, desabou e ficou imóvel, com os olhos arregalados, olhando fixamente para o ar. Outra linha foi escrita. Uma cidade animada ficou em silêncio num instante. Pessoas nas ruas, em suas casas, trabalhando em lojas, todos caíram no chão. Seus olhos ainda estavam abertos, fixos em onde quer que estivessem olhando quando caíram. Suas expressões congeladas no tempo. Não importa se estavam sorrindo, sofrendo ou indiferentes. Agora cada rosto parecia um retrato da morte. A pena não parou. A visão mudou novamente, montanhas desabaram, inundações surgiram. A terra queimou e depois congelou. Continentes racharam. Cadáveres cobriam o chão. O diário e a visão de Saul de repente subiram ao céu. Ele viu o mundo cair em silêncio. Toda a vida, todas as coisas, até mesmo o inanimado. Tudo desapareceu no silêncio. A luz desapareceu lentamente. Até a escuridão deixou de existir. Saul ficou completamente cativado, incapaz de desviar o olhar. Ele perguntou sem pensar: o que é isso? E então, uma voz monótona e sem emoção ecoou de dentro de seu corpo: isto é a morte. Saul estremeceu violentamente e desabou. Baque, baque. O primeiro som foi o dele batendo com força no chão, completamente despreparado. Felizmente, seu corpo magicamente aprimorado era forte o suficiente para que ele não se machucasse. O segundo foi o velho louco caindo. Saul perdeu o foco, sua mão mágica desapareceu, e o homem inconsciente caiu como um saco. Saul ainda não havia se recuperado totalmente. Ele simplesmente rolou para o lado e encontrou uma posição confortável para ficar deitado por mais um tempo. O louco, ele imaginou, já estava acostumado a dormir no chão. Acabei de testemunhar a morte de um mundo inteiro. Esse era o registro do diário passado? Mas então ele se lembrou, a pena escreveu primeiro e só então a morte veio. Um arrepio percorreu seu coração. Será que o diário causou a morte daquele mundo? Será que o diário é realmente tão poderoso? Se ele tinha uma habilidade tão aterrorizante, como seu mestre poderia ter alcançado apenas o 4º nível? Espera, essa informação veio do Ralph. E o Ralph provavelmente foi enganado pelo Kismer. Qual é o nível de existência deste diário? E por que ele me escolheu para ser seu mestre? Quando esse pensamento lhe ocorreu, Saul instintivamente olhou para seu ombro esquerdo. Imediatamente, ele se levantou com um suspiro, o pânico finalmente transparecendo em seu rosto. Onde está meu diário? Capítulo 280. Meu diário? Cadê meu diário? Aquele livro enorme, vermelho e brilhante de capa dura? Saul sentiu um suor frio percorrer todo o corpo num instante. Uma rigidez entorpecente percorreu-lhe a cabeça desde a sola dos pés até a nuca. Calma. Saul respirou fundo, forçando seu coração acelerado e sua respiração rápida a se acalmarem. Ele fechou os olhos e se concentrou, tentando sentir a presença do diário. Não foi difícil. Aliás, no momento em que Saul se acalmou, ele viu o diário claramente dentro do seu próprio corpo-alma. O livro vermelho de capa dura flutuava silenciosamente dentro de seu corpo-alma. No instante em que Saul o viu, ele o folheou preguiçosamente uma vez.
Eu já transformei o diário no meu localizador? Na verdade, Saul já havia entendido o que acontecerá no momento em que viu o diário dentro do seu corpo-alma. Ele só estava sobrecarregado demais para ter certeza. Um aprendiz de primeiro grau, quando sua magia e poder mental atingem o padrão, pode ascender ao segundo grau construindo uma magia completa de primeiro grau. Mas para ascender ao terceiro grau, um aprendiz de segundo grau precisa escolher um localizador, algo que ele aceita tanto física quanto espiritualmente. Só então, quando sua magia também atingir o nível, ele poderá ascender. Saul já havia atingido o requisito mágico há muito tempo, após absorver grandes quantidades de almas. Sua aptidão mágica também havia melhorado significativamente por meio de repetidas modificações corporais mágicas. Sem mencionar sua força mental, que agora rivalizava com a de um mago verdadeiro. Agora, ele havia estabilizado seu localizador e podia começar a estudar os feitiços mais profundos do segundo nível. Quando ele consolidasse com sucesso seu primeiro feitiço de segundo nível, isso significaria que ele se tornaria oficialmente um aprendiz de mago de terceiro nível. Quanto maior o nível da magia, mais perigoso é o conhecimento que ela contém, às vezes até trazendo risco de contaminação mental. Somente escolhendo e estabilizando um localizador é que se pode abordar com segurança esse conhecimento de nível superior. Caso contrário, tudo o que espera os imprudentes é a destruição. Desde que o diário passou do ombro esquerdo de Saul para seu corpo espiritual, ele lhe trouxe uma poderosa sensação de estabilidade. Quando Saul meditava, lançava feitiços ou manipulava energia mágica, ele podia sentir as ondas de choque da magia e da energia mental drasticamente reduzidas. Dessa forma, a reação mental de lançar magias de primeiro grau é quase insignificante. E magias de nível 0 não afetam mais minha mente. Mesmo sem ter aprendido nenhuma magia de segundo grau ainda, já sou mais forte do que a maioria dos aprendizes de segundo grau. E assim que aprendê-las, minhas capacidades ofensivas e defensivas atingirão um nível totalmente novo. Entre todos os aprendizes de terceiro grau que conheço, estarei entre os melhores. Além disso, se eu lançar um ataque baseado em alma, até o mago verdadeiro pode cair se for pego de surpresa. Ele fechou os olhos novamente, acalmando suas emoções. Depois disso, Saul passou pelos feitiços familiares que havia dominado, um por um, confirmando que as flutuações em sua energia mental eram ainda menores do que as de um aprendiz médio de terceira classe. No passado, eu vislumbrava que o poder do diário excedia em muito o que ele é agora. Neste momento, parece que muitas de suas habilidades estão seladas. Mas tudo bem, essa liberação gradual é o que mais me convém. Caso contrário, o próprio diário seria o maior perigo para mim. Aquele mundo de morte que vi pode representar o auge do poder do diário, mas uma força como essa, mesmo se eu a obtivesse, seria quase impossível de controlar. Saul se conhecia bem. Não invejava o poder de destruir mundos. Queria apenas caminhar com firmeza pelo caminho sob seus pés. Depois de descansar alguns minutos e clarear a mente, Saul se levantou e lançou mão mágica novamente, levantando o velho louco do chão mais uma vez. Ao mesmo tempo, ele tirou uma caneta e papel do bolso, planejando usar a viagem de volta para continuar sua pesquisa sobre magia. Sua conversa com Kismet não só aprofundou sua compreensão do diário, mas também intensificou seu desejo por força. Embora Kismet o chamasse de mestre, ele não demonstrou misericórdia em suas ações. Segundo ele, para fortalecer o vínculo de Saul com o diário, ele não se importava em empurrá-lo para o perigo com as próprias mãos. Mesmo que o diário permitisse que Saul previsse crises fatais, a única coisa que poderia realmente superar e evitar essas crises era a própria força de Saul. O céu finalmente clareou. A noite cor de sangue havia acabado. No caminho de volta, Saul não encontrou Kira novamente. Aquela deusa da guerra claramente gostava de lutar mais do que qualquer outra coisa, quem sabia se ela conseguiria alcançar Kismet. Mas assim que Saul se aproximou dos arredores de Grind Sayul Town, ele encontrou pessoas do Ducado de Kema. Eles cercaram a cidade inteira, mas não entraram. Cada um estava a pelo menos 100 metros de sua fronteira. Vários soldados seguravam arcos longos especiais com suas flechas já em chamas. As flechas flamejantes foram disparadas com um estrondo, atingindo precisamente a cidade e provocando incêndios violentos. Havia magia envolvida nessas chamas também. Algumas pessoas vestidas como bruxos discutiam por perto, segurando bolas de cristal e astrolábios, aparentemente tentando verificar algo. Não muito longe atrás desses magos havia uma carruagem. O cocheiro com o pequeno chapéu de cogumelo estava agachado lamentavelmente ao lado, segurando um pote de cerâmica em seus braços. O primeiro a notar Saul se aproximando foi um dos magos. Ele olhou para Saul com cautela. Mas antes que o mago pudesse dizer qualquer coisa, o cocheiro de repente deu um pulo. Mestre! O cocheiro sorriu, exibindo uma dentição impressionantemente impecável. No momento em que ele gritou, todos os magos que discutiam mudaram instantaneamente de expressão. Sorrisos brotaram em seus rostos enquanto davam a Saul a recepção mais calorosa que conseguiam reunir. Saul não tinha interesse em trocar gentilezas com os magos do Ducado de Kema. Ao que parecia, a maioria deles eram apenas aprendizes de segunda classe. Apenas o que os liderava tinha força de terceira classe. Ele acenou educadamente para eles e foi direto até o cocheiro. O cocheiro olhou para Saul com evidente entusiasmo. Mestre, o senhor realmente conseguiu sair em segurança. Disseram que todos que entravam na cidade morriam, mas eu nunca acreditei que você seria um deles. O cogumelo em sua cabeça balançou.
O cogumelo em seu vaso de cerâmica balançava no mesmo ritmo. Você esperou aqui o tempo todo? Saul perguntou com um sorriso. Sim, mestre. Quando mais pessoas chegaram depois, eu me escondi na floresta e fingi ser um cogumelo. Eles me ignoraram completamente. Saul riu baixinho, pensando. Provavelmente foi quando Billy e Angela chegaram. A atenção deles estava toda voltada para a cidade, então não notaram o cocheiro escondido na floresta. Ou talvez o tenham visto, mas simplesmente não se importaram. Você viu um bruxo sair da cidade? Saul queria saber se Billy havia saído vivo. O cocheiro balançou a cabeça. Fiquei escondido e não ousei olhar de perto. Mas alguém saiu pela floresta mais tarde, um mago, eu acho. Não sei dizer ao certo se ele veio da cidade. Depois disso, o povo do Ducado de Quema chegou. Eles me encontraram e até me trouxeram uma criada. Uma criada, do Ducado de Quema. Saul franziu a testa ligeiramente. Que tipo de criada? Ela está na carruagem. Como se fosse uma deixa, a porta da carruagem se abriu de repente. Saul virou a cabeça para olhar e viu uma boneca vestida com um uniforme preto e branco sentada recatadamente lá dentro, piscando para ele de forma sedutora. Você não é a boneca de empregada do Urai? Não havia mais ninguém na carruagem, então Saul imediatamente olhou ao redor, procurando por Urai. Não precisa procurar. Urai entrou na cidade, ele provavelmente já está morto. Essa voz? Lady Yura? Saul virou a cabeça tão rápido que quase torceu o pescoço. O sorriso desapareceu instantaneamente do rosto da boneca. Eu não sou Yura, eu sou Vini. Não me chame de Yura. Ela virou o rosto para o outro lado. A porta da carruagem se fechou com um baque. Saul ficou ali atordoado e olhou para o cocheiro, que estava com a mesma expressão confusa. Vários magos do Ducado de Quema observavam discretamente o tempo todo. Ao ver a confusão de Saul, um deles deu um passo à frente, desajeitado. Saudações. Sou Buri, mago da corte do Ducado de Quema e aprendiz de terceira classe. Peço desculpas se o tratamento do nosso duque à dama na carruagem foi desrespeitoso. Esperamos que não se ofenda. Só então Saul percebeu a verdade. Embora o mestre da torre sempre a chamasse de Yura, a boneca se chamava Vini, um nome completamente alheio a Yura. Pensando bem, talvez o único que realmente a reconheceu como Yura foi Gorsa. Então, quem era Yura de fato? E como ela foi criada? Talvez isso seja algo que somente o mestre da Torre dos Magos poderia responder.